Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o avião que estava aqui, o avião russo que pousou em Brasília alguns dias atrás. A gente fez um vídeo sobre isso, ninguém sabe o que esse avião veio fazer aqui, onde é que levou, o que que trouxe, o que que levou, para onde é que está indo. E agora a gente tem a informação de que ele saiu de Brasília e foi para Caracas, na Venezuela. Olha que coisa, né? E repara, não faz sentido ser uma parada de abastecimento, alguma coisa assim técnica, porque a distância, ele saiu lá da África, a distância para Brasília e para Caracas é a mesma, ou seja, ele veio aqui no Brasil fazer alguma coisa, trazer alguma coisa, levar alguma coisa, não se sabe exatamente, né? Esse mesmo avião foi sancionado pelo governo americano porque ele foi o avião que levou o pessoal do Grupo Wagner lá para a Venezuela, para Caracas, para proteger o Maduro quando teve a grande revolta na Venezuela lá em 2018, né? Vocês lembram que teve uma grande revolta, as pessoas foram para a rua. Por muito pouco o Maduro não caiu naquele momento. Ele só não caiu porque o Putin mandou o Grupo Wagner segurar ele ali. Agora, o Grupo Wagner foi rebatizado de Africa Corps, que o Grupo Wagner em si acabou, vocês lembram, teve uma rebelião do Prigozhin, né, que era o chefe do Grupo Wagner, contra o Putin. Então o Putin matou o Prigozhin, não tem outra forma de dizer isso, né? Ah, o avião do Prigozhin teve um acidente, caiu e coisa e tal. Lógico que foi derrubado, né? Mas o Grupo Wagner acabou, mas foi transformado em Africa Corps, porque continua atuando na África. O avião parou na África, deve ter pego alguns guerrilheiros lá, alguns mercenários lá, e agora veio para Brasília, e de Brasília vai para Caracas. O que está acontecendo, eu sinceramente não faço a menor ideia. Vamos entender o que a gente sabe dessa história, porque a gente sabe muito pouco. Só é muito estranha essa história, né? Essa notícia foi sugerida por Peter, conte-nos a sua história, quem com L fere, com L será ferido, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então essa é a grande notícia. O avião russo, o Il-76, que é um avião militar, tá? É um avião de uso duplo, tá? Ele pode ser usado também para transporte de carga simples. Mas aqui é o Il-76, operado pela Aviacom Zitotrans, e que está na lista de sanções. A gente falou sobre isso no outro vídeo, né? Muito estranho esse avião ter parado aqui no Brasil, porque, em tese, para um avião militar fazer parada no Brasil, um avião militar estrangeiro usar o solo brasileiro, precisa haver uma autorização específica para isso. E não tem autorização nenhuma. Se teve, foi autorização de boca, né? O pessoal da FAB está sabendo, porque ele parou na base aérea de Brasília, ali no lugar lá da FAB, ficou escondidinho ali, e agora, depois disso, ele saiu de Brasília, foi para Santa Cruz, na Bolívia, depois de Santa Cruz foi para Bogotá, e de Bogotá foi para Caracas. O que esse pessoal... Olha só coisa esquerdista, só país esquerdista aqui na América Latina, com presidente fraco. Então a gente tem Brasília, Santa Cruz, que é na Bolívia, Bogotá, que é na Colômbia, e Caracas, que é na Venezuela. 4 presidentes de merda, que estão todos ali com baixa popularidade, que estão apavorados com a ameaça do Trump aqui no Brasil. O que esse avião está fazendo aqui no Brasil? O que esse avião veio trazer para cá? O que eles estão querendo com essa história, né? Então, aqui ó, saiu a Bolívia, onde permaneceu por cerca de 6 horas, depois decolou sem identificar o destino, com o transponder desligado, aí pousou em Santa Cruz, e depois foi para Bogotá, e Bogotá ele foi para a Venezuela. Então aqui, ó, a aeronave de registro RA 78765 pousou em Brasília no domingo, dia 10, vindo de Conakry, na Guiné. A Guiné é um dos países que tem ação do Africa Corps da Rússia, né, do antigo Grupo Wagner da Rússia, e tinha passagens anteriores por Moscou, Baku e Argel. Após o pouso foi deslocado para uma área restrita da base, onde permaneceu fora da vista do público, exceto por parte da sua cauda, que era visível. Aqui, ó, quer ver como é que foi a imagem? Aqui mostra aqui, ó. Repara, é um avião muito grande, tá? Esse avião é grande pra caramba. Aqui, ó, ele ficou num lugar escondido lá na base, mas dá para ver só a cauda dele aqui, porque a cauda dele é muito grande. Uma área que é da base do Exército Brasileiro, lá no aeroporto de Brasília, né? Aqui, ó, tem mais informações nesse outro artigo aqui, ó. Um mistério em torno de um avião cargueiro russo de uma empresa sancionada pelos Estados Unidos tomou conta do aeroporto internacional de Brasília.
Entre os funcionários, motoristas de aplicativo e taxistas e membros de empresas privadas que operam no aeroporto, a informação sobre o pouso do avião é cercada de curiosidade, desconfiança e deslumbramento. Trata-se de um avião muito grande, o IL-76, um cargueiro estratégico frequentemente usado para transportar equipamento militar pesado. Ele é operado pela Aviacom Zitotrans, que foi incluída na lista de sanções dos Estados Unidos por transportar cargas suspeitas para a Venezuela. Então, repara, embora ele tenha sido colocado na lista de sanções americanas no período da guerra da Ucrânia, não foi por causa da guerra da Ucrânia, foi por causa da ajuda do Putin para a Venezuela, né? E isso é que eu falo para você, bicho. Olha só o que o Lula tá fazendo com a gente. O Lula tá jogando a gente nesse eixo do mal, nessa ligação de países ditatoriais que tá brigando contra o mundo civilizado, né? O pouso em Brasília aconteceu no domingo, dia 10, e virou assunto de funcionários do aeroporto. O avião é lindo, enorme, tem um barulho diferente, não sei o que lá. Enfim, é um avião diferente, é um avião militar. Não está acostumado a descer avião militar lá em Brasília, né? Ao pousar, o avião russo utilizou a pista do aeroporto, mas se deslocou logo em seguida para a base aérea de Brasília, onde ficou isolado e escondido por árvores. Mas era possível ver a cauda do avião. Então aqui, ó, ele ficou nesse trecho, nesse cantinho aqui. Eu acho que tem um mapa aqui. Aqui, ó, dá para ver aqui, tá vendo aqui? Aqui é onde fica a pista do aeroporto, fica aqui, ó, a pista do aeroporto de Brasília. Se você for para Brasília, seu avião vai pousar nessa pista aqui mesmo. Aí aqui você tem o terminal de passageiros, aqueles dois grandes terminais aqui que tem lá em Brasília, em formato de U, né, que é o terminal lá de Brasília. E acho que tem uma outra pista aqui para baixo também. E aqui é a base aérea de Brasília. Então ela é ligada ao aeroporto de Brasília, o avião está nesse ponto aqui da base aérea. Essa área aqui ela é toda coordenada pela FAB, pela Força Aérea Brasileira, né? Aqui você tem empresas de logística e coisa e tal, tem outras coisas aqui, empresas particulares e coisa e tal. Aqui é a área principal do aeroporto de Brasília, então essa área aqui é a área de passageiros, quando você pega voo em Brasília, é essa área aqui que interessa. O avião está aqui, ó, nesse ponto aqui, ou estava, né? Estava até voltar, até sair daqui e ir para Bolívia e depois para Caracas, né? Que está aqui a cauda do avião visível aqui. Se você estiver no aeroporto de Brasília, você consegue ver esse avião ali atrás das árvores, ali num cantinho, né? A presença da aeronave russa acontece um dia após o presidente Lula fazer contato com o telefone com o Vladimir Putin, né? O Planalto afirmou em nota que os dois discutiram o atual cenário político, econômico e internacional e falaram sobre cooperação entre os países no âmbito dos BRICS e coisa e tal. A chegada do avião vem sendo comparada com o episódio ocorrido em 2023, quando Lula autorizou 2 navios militares iranianos a atracarem no Brasil. Mas já teve outros aviões aqui também com coisas diferentes, tá? Inclusive, lembra que teve todo um episódio com um avião lá na Argentina, que era um avião da Venezuela, que foi apreendido pela polícia argentina e depois enviado para os Estados Unidos, que suspeita-se estava levando... É um avião cargueiro, em tese não era um avião de passageiros, mas tinha 17 pessoas dentro do avião. Um monte de terroristas classificados lá do Irã e da Rússia, classificados no avião lá da Argentina, né? E acabou que, como era na época, foi no governo do Alberto Fernandes, o pessoal, todo mundo se escafedeu, mas os Estados Unidos conseguiu ficar com o avião. Aí não se sabe exatamente qual que era a proposta desse pessoal, suspeita-se que isso daí era justamente grupo de narcotraficante. Era para ajudar a venda de drogas para o cartel Los Soles da Venezuela. A gente pode estar vendo a mesma coisa acontecer aqui. Essa ação toda aqui ser parte de alguma coisa de tráfico de drogas, alguma coisa assim. Ou então ser proteção militar russa para o Lula e para o Maduro. Acho pouco provável que seja isso. A Rússia não tem condição mais de fazer nada. Até na África, eles estão perdendo espaço pra caramba. Lá em vários países está tendo recuperação de espaço das tropas russas, porque simplesmente a Rússia não tem mais força nenhuma. Destruiu totalmente na Ucrânia, não consegue fazer mais nada, né? Então, essa é a situação. A ANAC disse que a última autorização de operação não regular concedida à empresa expirou em abril de 2023, sendo que não havia renovação. Ou seja, em princípio, esse avião não tinha autorização para pousar no Brasil. A FAB confirmou a passagem da aeronave pelo Brasil, mas não forneceu informações sobre carga ou sobre a tripulação. A Inframérica, empresa administradora do aeroporto, apontou que informações só poderiam ser obtidas pela FAB, porque, como eu expliquei para vocês, o aeroporto, embora o aeroporto civil seja gerenciado pela Infrabras, né, o aeroporto, a pista do aeroporto e a base militar ali
aí é coisa com a FAB, é a FAB que controla isso daí, né? A reportagem apurou que no terminal de logística de carga não houve demanda de que funcionários do aeroporto fizessem carga ou descarga do avião. Ou seja, em princípio não teve nenhuma descarga de coisa do avião, mas não teve descarga na coisa de logística, que é esse prédio aqui, ó, que fica na parte de logística, que os aviões de carga descem coisas aqui. Mas nada impede que os próprios soldados da FAB tenham descarregado alguma coisa ou carregado alguma coisa aqui, né? A aeronave russa pode transportar 28 a 60 toneladas de carga e acomodar até 145 soldados. Além da Rússia, outros países usam esse mesmo aeroporto. Aqui, fala aqui, ó. A última parada do cargueiro russo foi no aeroporto de Conakry, na Guiné, que vem sendo usado pelo Africa Corps para distribuir armamentos pelo continente africano. Olha só, olha a roubada que a gente está entrando aqui, hein? Eu tô falando para vocês, meu amigo. O Lula tá querendo ir para a solução Venezuela. O pessoal da isentosfera de São Paulo fizeram L. Vamos botar o Lula é um democrata. E agora está arriscado a gente ter soldado do grupo Wagner aqui, ou do Africa Corps, como preferir chamar, e para manter o presidente no poder em caso de uma ruptura completa em 2026, que certamente é o que o Lula está planejando, uma ruptura completa. Ele já viu que não ganha a eleição mesmo, o que sobrou para eles foi a solução Venezuela. É isso daí. O pessoal, a isentosfera de São Paulo, Kim Kataguiri, MBL, Nando Moura e coisa e tal, jogou a gente no colo desse pessoal todo aqui, né? Bom, parece que o senador Bittar da União do Acre, né, reclamou que a população brasileira tem o direito de saber com total clareza qual a natureza da carga transportada, quem são os tripulantes e qual a missão dessa aeronave no nosso território. Não foi recarga, você pode dizer que é uma recarga, né? É uma aeronave que estava indo da África para a Venezuela e parou no Brasil para recarregar. Não faz nenhum sentido isso. O que faz sentido é ser um avião de rotacionamento de tropas, está rotacionando tropas. Veio botar tropa da Africa Corps aqui no Brasil, na Bolívia e na Venezuela, na Colômbia e na Venezuela. Olha só, 3 países esquerdistas, a Bolívia tem eleições agora domingo, a esquerda deve perder as eleições lá também, a Venezuela também, o Maduro está todo incomodado lá, ou seja, o que é esse avião? Não sei o que é. Enfim, envolto de mistério e desperta curiosidade. Vamos ver o que vai acontecer com isso.